Primeiro eu queria agradecer a presença de todos aí que estão nos assistindo nesse webinar. Agradecer a presença de vocês nessa semana do Instituto de Ciências Exatas da Newton. É com muita satisfação que a gente recebe a todos aqui na nossa casa, né? Nesse momento a gente está utilizando aí a nossa casa virtual, mas eu espero que em breve todos estejam presentes e juntos conosco lá no nosso campus do Buritis, que é o campus do Instituto de Ciências Exatas. Hoje a gente vai receber aqui na nossa semana das Ciências Exatas o Denis Augusto Nunes Vale e a Juliana Denis Couto. O Denis Augusto é graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Ouro Preto e pela Catholic University of America. Também tem graduação minor em Física dos Materiais pela Universidade Federal de Ouro Preto. Se especializou em astronomia observacional e há 5 anos trabalha na área de cosmologia como engenheiro de campo e cogerente de observações do projeto CLASS, do Departamento de Física e Astronomia da Johns Hopkins University, localizado no deserto do Atacama. A Juliana Denis Couto é graduada em Física pela Universidade Federal de Ouro Preto, mestre em Engenharia de Materiais pela Rede Temática em Engenharia de Materiais, mestre e doutora em Física pela Catholic University of America. No doutorado, especializou-se em astrofísica e atualmente trabalha na área de cosmologia como pesquisadora e gerente de observações do projeto CLASS, do Departamento de Física e Astronomia da Johns Hopkins University. Queria agradecer imensamente a presença dos dois. Já tinha um tempo que a gente queria trazer ambos para vir falar para a gente aqui na Newton. E agora, com essa ferramenta virtual, a gente, então, conseguiu concretizar esse sonho de trazê-los para falar aqui para a gente. E eles, muito gentilmente, aceitaram o nosso convite. Eles vão fazer uma palestra para a gente, cujo tema é Cosmologia Observacional, um overview do projeto CLASS, que é o Cosmology Large Angular Scale Surveyor, do deserto do Atacama. Como é que vai ser a dinâmica, pessoal, aqui do nosso webinar? Eu vou pedir para vocês que, caso tenha alguma pergunta, eu imagino que vão surgir várias perguntas, faça essas perguntas pelo chat que vocês têm aí no Zoom. E assim que a gente terminar a palestra do Denis e da Juliana, eu vou passar essas perguntas para eles, para nos minutos finais ali, eles responderem o maior número de perguntas possíveis, tá? Denis, Juliana, muito obrigado novamente, e fiquem à vontade aí para começar quando quiserem. Joia, eu vou compartilhar minha tela, vocês me avisam aí se conseguem. Legal. Aí, estão vendo? Sim. Estamos vendo, sim. Ok. Então, vamos para isso, né? Vocês me escutam? Eu não sei se eu... Não, eu não estou. Sim. Então, perfeito. Bem, boa noite a todos. Meu nome é Denis Augusto Nunes Vale. Eu estou aqui com a Juliana. E, obviamente, a gente queria primeiro agradecer o convite do professor Luiz e da Newton Paiva para poder fazer parte. Realmente, ele já tinha falado várias vezes comigo e com a Juliana para tentar fazer essa apresentação. Então, vamos lá. A gente vai fazer parte dessa 17ª semana do ICE. Então, a gente vai contar um pouquinho para vocês hoje como que é trabalhar no projeto CLASS. O projeto CLASS, que significa Cosmology Large Angular Scale Surveyor, que se a gente tentar meio que traduzir para o português, vai ser um observador de cosmologia em grandes escalas angulares, projeto da Johns Hopkins University, e ele é financiado pela National Science Foundation dos Estados Unidos, que basicamente financia projetos científicos por lá. O nome da nossa palestra vai ser Cosmologia Observacional, um overview do projeto CLASS no deserto do Atacama. Bem,
O nosso grupo, ele é internacional, muito grande, Tá e por dando causa... muito Eco é meu? Não sei, tá vendo? Eu tô escutando muito eco. Eu vou deixar no mudo também até a hora que eu puder falar. Ok, pode ser. Acho que tem alguém também aí que não está no mudo. Deixa eu tentar verificar aqui, pessoal. Sem problema. Ok. Bem, Ok. agora só eu não estou no mudo. Bem, só para falar um pouquinho dos nossos colaboradores no Chile e nos Estados Unidos, a gente tem que falar do Chile inicialmente por causa da ANIT e do Parque Astronômico do Atacama, porque eles basicamente são a concessão da onde a gente tem a nossa área no Chile, essa concessão dada aos Estados Unidos para construir lá. E o nosso principal colaborador nos Estados Unidos é a NASA, a NASA que desenvolveu os detectores que a gente tem dentro dos nossos telescópios. Então, vale mencionar eles aqui. Nesse próximo slide, a gente vai basicamente... Eu vou dar só uma ideia geral de como que a gente vai passar isso para vocês. A gente vai contar um pouquinho da nossa trajetória. Depois a gente vai falar um pouquinho por trás da ciência que está do CLES e dos objetivos científicos do projeto. Depois a gente vai falar um pouquinho de como que funciona trabalhar lá e como que funciona na questão do por que a gente escolheu o deserto do Atacama para ser o nosso ponto base. A gente vai falar um pouquinho do nosso observatório, os detalhes que a gente tem por lá. Depois a gente vai falar uma timeline, tipo uma linha do tempo para todo mundo poder se localizar no tempo onde nós estamos. Um pouquinho mais de estratégia de observação, onde a gente vai falar de instrumentação e um pouco do design óptico do telescópio. E, por fim, a gente vai falar das questões de umas curiosidades que se tem de trabalhar em altitude e, principalmente, alguns desafios que é de trabalhar no meio do nada, como a gente está. Bem, só para mim, então, situar vocês como que eu cheguei onde eu estou. Eu tenho 32 anos, eu sou de Nova Lima, aí na região metropolitana mesmo. E logo depois do ensino médio em Nova Lima, eu decidi fazer Física dos Materiais na UFOP. Chegando perto do final do curso, eu fui fazer Engenharia Mecânica. E durante a Engenharia Mecânica, eu decidi participar do Ciências Sem Fronteira e fiz um ano de Engenharia Mecânica na Universidade Católica da América. Durante esse um ano nos Estados Unidos, eu tive que fazer um estágio que foi voluntário na Johns Hopkins University. Nesse estágio, eu tive que trabalhar com a construção do telescópio CLES, ainda nos Estados Unidos, e no design de algumas peças ópticas específicas para o telescópio. Pouquinho depois disso, depois de trabalhar com eles, eu acabei voltando para o Brasil, me formei em Engenharia Mecânica pela UFOP e pela CUA, que nem falamos no início. E na hora de procurar emprego, o pessoal do telescópio CLES entrou em contato comigo e me ofereceu para a vaga de engenheiro de campo do telescópio no Chile. Eu aceitei, e depois disso eu estou desde dezembro de 2015 lá, desde o primeiro dia do projeto no Chile, trabalhando como engenheiro de campo, engenheiro de observações do projeto. Eu basicamente participei desde como eles dizem, da pedra fundamental do projeto, desde todas as etapas de construção por lá. Boa noite, gente. Muito obrigada por estar aqui hoje para ouvir um pouco da nossa história. Nós somos muito privilegiados de ter essa oportunidade de trabalho e por isso a gente sempre gosta de compartilhar essas experiências com outras pessoas. E mesmo depois de vários anos morando na região do Atacama, a gente ainda se surpreende com as belezas naturais do lugar e também do nosso ambiente de trabalho, né? A gente selecionou algumas fotos aqui que é só para vocês terem uma ideia de realmente o quão maravilhoso e o quão diferente é esse lugar que a gente trabalha. E, acima de tudo, de todas as dificuldades, a gente sempre se diverte com cada etapa, o que eu acho que é o mais importante da profissão que a gente escolhe, né?
E eu e o Denis, a gente é um casal muito antes da gente ser companheiro de trabalho. E a gente foi meio que adequando as oportunidades da vida profissional e pessoal ao longo dessa trajetória. Eu meio que sempre soube o que eu queria fazer desde criança. Eu sempre fui fascinada com astronomia. E no doutorado eu tive a oportunidade, inclusive, de trabalhar no Goddard Space Flight Center, que é uma das bases da NASA. E depois que eu me formei no doutorado, eu apliquei para trabalhar no CLASS junto com o Denis, e eu estou no projeto há 3 anos já. E é uma coisa que eu sempre gosto de falar, porque meio que choca muita gente, é que a gente não é só um casal que trabalha no mesmo projeto no Chile, mas nós somos as únicas pessoas do projeto que estão no Chile. Todo o resto da nossa equipe está nos Estados Unidos. Então, a gente está 24 horas por dia, 7 dias por semana trabalhando juntos. E, obviamente, a gente sempre tem o maior orgulho de dizer que nós somos 2 brasileiros comandando o sítio de operações do CLASS. E o nosso trabalho envolve desde a parte operacional de manutenção mecânica, elétrica, logística, segurança, também controle de qualidade e análise dos dados que a gente coleta todos os dias. E antes de falar um pouquinho e mostrar mais o nosso telescópio, eu queria começar a palestra só introduzindo brevemente um pouco da motivação científica do nosso projeto. Bem, como a gente já falou no título, nós somos o Observatório de Cosmologia. E essa imagem que vocês estão vendo aqui é conhecida como a imagem mais antiga do universo. Ela é chamada de radiação cósmica de fundo, ou em inglês, Cosmic Microwave Background, ou CMB, vocês vão escutar falando CMB o resto da palestra inteira. E ela está na frequência eletromagnética de micro-ondas. Na verdade, ela é um mapa de temperatura e corresponde à última superfície de espalhamento da luz durante um período que o universo estava transitando de um estado muito quente, muito denso e opaco, como se fosse uma sopa de elétrons, prótons, nêutrons e fótons, para um estado mais frio à medida que ele se expandiu, permitindo que os elétrons interagissem com a matéria, formando átomos e liberando esses fótons de luz para viajar livremente pelo universo até chegar até a gente aqui na Terra. E isso aconteceu aproximadamente 370 mil anos depois do Big Bang. Se a gente tivesse uma forma de olhar para os céus e enxergar na faixa de micro-ondas, a gente ia ver essa radiação relíquia vindo de todas as direções, de aproximadamente 2,73 Kelvin acima do zero absoluto. E pode não parecer, mas a CMB é extremamente... Essas variações de cor que a gente vê na imagem correspondem a microvariações de temperatura de aproximadamente 200 microkelvin, 10 a menos 6 Kelvin. E a gente acredita que essas variações estão relacionadas a perturbações de densidade que foram as sementes para a formação das estrelas, galáxias e estruturas em larga escala que a gente observa hoje. E grande parte das pesquisas que envolvem cosmologia atualmente buscam responder perguntas fundamentais do universo, como, por exemplo, o que aconteceu depois do Big Bang e o que gerou a formação dessas estruturas em larga escala que a gente observa hoje. E essa é basicamente também a motivação do nosso telescópio CLASS. A principal teoria para responder essas perguntas é chamada de teoria de inflação. E segundo essa teoria, numa fração infinitesimal de 10 a menos 36 segundos, ou seja, 1 trilionésimo de 1 trilionésimo de 1 trilionésimo de segundo após o Big Bang, o universo passaria por uma expansão exponencial que faria com que ele esfriasse e produzisse a radiação cósmica de fundo que a gente vê hoje. Ela é uma das teorias mais aceitas porque ela explica matematicamente o porquê do universo será aparentemente plano e infinito, e também está de acordo com o que a gente observa experimentalmente na CMB. E como a gente poderia detectar experimentalmente essa teoria? A rápida expansão do universo produziria ondas gravitacionais primordiais, que se amplificariam em escala cósmica
e causariam flutuações na malha do espaço-tempo, como se fosse deturpando aí igual nesse GIF. E essas ondas gravitacionais seriam muito fracas para serem detectadas diretamente na CMB, mas elas imprimem um padrão muito específico de polarização na CMB. Eu coloquei aqui representando essa figura, esse padrão específico de polarização seria essas linhas pretas que vocês estão vendo aqui nessa imagem. E, portanto, detectar a polarização da CMB seria uma evidência científica da teoria de inflação e, com certeza, levaria o prêmio Nobel a quem conseguisse detectar essas ondas. E essa é a grande corrida de cosmologia dos últimos tempos. Para observar essa radiação cósmica de fundo daqui da Terra, é fundamental que os nossos equipamentos sejam capazes de detectar esse sinal e que a gente consiga observar a maior parte do céu possível para detectar a maior quantidade do mapa de CMB. E como eu tinha falado, as ondas gravitacionais seriam muito fracas. Para vocês terem uma ideia, ela estaria na ordem de 10 a menos 9 Kelvin, ou seja, 3 ordens de grandeza abaixo das flutuações de temperatura que a gente vê no mapa da CMB. E a estratégia do CLASS para detectar a polarização da CMB é basicamente ter 4 telescópios escaneando em 4 bandas de frequência na região de microondas, 40, 90, 150 e 220 GHz. Cada frequência tem um objetivo específico e elas foram escolhidas para minimizar a influência da emissão de microondas vindo, por exemplo, da nossa própria galáxia. Esse é o principal objetivo da frequência de 40 e também da de 150 e 220 GHz. A gente ainda vai ter 2 telescópios de 90 GHz, que está otimizado para essa detecção das ondas CMB, da polarização, que também foi escolhido no ponto mínimo de contaminação vindo da Via Láctea. Passando agora, então, para o nosso observatório. Bem, agora eu vou falar um pouquinho de como que é o nosso observatório, uns detalhes sobre ele. O telescópio CLASS está localizado no norte do Chile, no deserto do Atacama, em uma das montanhas do Andes, que se chama Cerro Toco, que é um antigo vulcão. O telescópio está localizado a 5.200 metros de altitude, em relação ao nível do mar, o que é, obviamente, muito mais alto do que Belo Horizonte, por exemplo, que está só a 900 metros de altura, né? A gente tem uma área relativamente privilegiada para observação no mundo, e por esse mesmo motivo, como vocês podem ver aí pela foto do meio, a gente tem alguns vizinhos que também são projetos científicos na região. O ACT, o Polar Bear e o Simons Observatório são outros projetos vizinhos que estão por lá, e eles basicamente concorrem com a gente nessa busca pela CMB que a Juliana estava explicando para vocês. Aí nesse GIF do lado, que para mim está até travando um pouquinho, não sei se vocês estão vendo, mas de qualquer forma, são todos os detalhes que a gente tem na área dos últimos 5 anos. E como o nosso projeto é americano, praticamente tudo que a gente tem nesse GIFzinho aí, primordialmente foi testado e montado nos Estados Unidos e depois enviado via navio cargueiro de Baltimore, nos Estados Unidos, até a cidade no norte do Chile, que chama Iquique. De lá, a gente pega um caminhão especializado em containers que leva esses containers para a nossa área da foto do meio. O trajeto, num total, chega a ter 1 mês e meio, 2 meses para poder sair de Baltimore e chegar onde a gente está. Aí no próximo slide, que ainda não passou para mim, eu vou falar um pouquinho para vocês por que a gente decidiu ir trabalhar no deserto do Atacama, né? O deserto do Atacama foi basicamente escolhido porque é um dos poucos lugares do planeta onde a gente pode observar astronomicamente bem. Por quê? Porque ele é extremamente privilegiado em alguns sentidos. Primeiro deles é que os requisitos mínimos para observação na Terra são os efeitos da atmosfera, principalmente partículas de água, a baixa contaminação luminosa e as interferências de ondas de rádio
que são vindas de grandes áreas civilizadas e de grandes cidades. Além de tudo, para o caso específico do CLASS, é bem importante a gente ter uma cobertura muito grande do céu, como o nosso próprio nome diz. No gráfico aí do meio, vocês podem ver que a pressão atmosférica da onde a gente está, a 5.200 metros, é basicamente a metade da do nível do mar. Juliana está mostrando aí com a setinha para vocês. E por causa disso, o ar é muito mais rarefeito, o que melhora muito a resolução dos nossos dados nos nossos detectores. E só para completar essa história toda, a gente, por estar na Cordilheira dos Andes, a própria Cordilheira dos Andes, ela bloqueia massas de ar da região, bloqueando nuvens e bloqueando a umidade que pode chegar na região. Isso quer dizer que o deserto do Atacama é considerado o deserto mais seco do planeta, diminuindo, obviamente, a quantidade de água na atmosfera, o que também é ótimo para o nosso tipo de observação. Um outro ponto bem positivo do deserto do Atacama é o fato de que a gente está muito isolado do mundo. Para vocês terem ideia, a cidade mais próxima da onde está o nosso telescópio está a aproximadamente 45 minutos de carro, e é um povoado muito pequenininho, de 5.000 habitantes, e eles têm que manter esse povoado também de forma bem atacamenha, que é da região de lá, então ela não é desenvolvida. Só para ilustrar um pouquinho, esse vídeo mostrou para vocês o quão isolado é para chegar lá, e mostra um pouquinho do nosso dia a dia e da vista que a gente tem para chegar no telescópio. E só para terminar, e falar um pouquinho mais de por que a gente escolheu o deserto do Atacama, é uma posição extremamente privilegiada no planeta para a gente poder observar mais de 75% do céu. Já que a gente está perto do Equador, esse vídeo pode mostrar para vocês que quando o nosso telescópio vai girando, ele consegue observar e pegar toda essa faixa no mundo de céu observável. Levando em consideração também que a Terra gira em torno de si mesma, então por isso a gente consegue esse círculo total aí, que é mais ou menos 75% do céu disponível da Terra. Bem, nesse próximo slide aí, a gente vai falar um pouquinho do observatório. Na parte de cima, a gente pode ver uma visão para os telescópios, e na parte de baixo a gente vê uma visão dos telescópios. Na parte de cima, a gente vê que a gente tem 4 telescópios, o de 40, 2 de 90 e o duplo de 150 e 220 GHz. Todos esses containers que vocês estão vendo, primeiro vieram dos Estados Unidos, lotados de equipamentos para montagem do telescópio e estruturação dos mesmos, mas depois disso eles foram transformados em outras áreas que a gente precisa. Então a gente tem um laboratório, que é basicamente uma sala limpa, onde a gente trabalha com materiais delicados, a gente tem uma oficina de ferramentas, a gente tem vários depósitos com supplies e outras coisas. E mais importante, a gente tem um galpão, que é onde a gente faz a montagem geral do telescópio em si, antes de botar ele para o lado de fora. E mais importante de todos é a sala de controle, que é lá onde a gente armazena os computadores, os servidores, que estão recebendo os dados dos nossos telescópios e sendo enviados para outros lugares. Esse container, como a gente fica muito tempo lá, ele também é oxigenado, já a gente está a 5.200 metros de altitude, então ele é oxigenado e ele aumenta em 25% a quantidade de oxigênio dentro dele. Nessa foto mais ampla, que vocês vão ver, entrou, vocês podem ver na parte superior, a gente tem uma antena lá em cima. Essa antena, ela basicamente é utilizada para poder transmitir todos os dados que os telescópios têm para a cidade base que eu falei de São Pedro de Atacama. Como a gente não tem fibra ótica isolado como a gente está, a única forma é ter 2 antenas apontadas uma para a outra via rádio, enviando esses dados. Na parte de baixo aí, a gente pode ver o nosso gerador, o container com geradores e o tanque de diesel. A gente teve que, pelo mesmo motivo que a gente não tem a fibra ótica, a gente teve que, por não ter linhas de energia, essas coisas na região, a gente teve que optar por geradores para fornecer energia para os nossos telescópios.
Então, a gente tem 2 geradores de 200 quilowatts e eles operam alternadamente, cada um a cada 10 dias. E, obviamente, como só tem eu e Juliana lá em cima, nós também fazemos a manutenção geral dos geradores e de tudo em relação a isso. Um dos grandes desafios de trabalhar com geradores em altitude é que ele tem uma perda de eficiência nominal comparado com o nível do mar de aproximadamente 50% em alguns casos. Então, isso é um complicador gigante para a gente. Outro problema gigante é a queima. Como a quantidade de oxigênio que a gente tem no ar a 5.200 metros de altitude é muito menor, a queima acaba sendo muito rica, o que gera uma quantidade de carbono muito grande que se acumula no sistema de exaustão, em alguns outros sistemas de troca de calor e etc. dentro dos geradores. E, infelizmente, a gente não pode consertar essa queima, já que o melhor programa feito para geradores em altitude foi feito para 4.500 metros até hoje. E a gente está quase 1.000 metros acima desse valor. Então, seria bem complicado para a gente resolver esse problema. E só para completar, a gente pensou em outras formas de energia, como solar e eólica, mas seria inviável para a gente financeiramente e por questões operacionais. Então, não deu. Só para completar aí esse assunto de geradores, a gente sabe, obviamente, do impacto ambiental de geradores a diesel, e por isso o nosso projeto decidiu comprar cotas de carbono para compensar não só a emissão desses geradores, mas também todas as viagens de avião da nossa equipe dos Estados Unidos até o Chile, o que faz com que a gente possa ser chamado de um projeto neutro em emissões de carbono na atmosfera. E o que quer dizer isso? Na verdade, só quer dizer que a gente doou para a recuperação e para o reflorestamento da floresta do Jacundá na Amazônia. Eu vou passar agora rapidinho só pela timeline do nosso tempo no Chile. O telescópio foi inicialmente instalado em dezembro de 2015 no Chile, e a construção do primeiro telescópio que entrou em observações foi o de 40 GHz em meados de 2016. Esse telescópio ficou em operação por aproximadamente 2 anos e em 2018 a gente instalou o segundo telescópio de 90 GHz. Esse é o telescópio que tem a capacidade de detectar as ondas gravitacionais primordiais. No ano passado, a gente teve um momento bem importante de construção, porque nós instalamos não só a segunda plataforma, como também a base que vai receber os outros 2 telescópios do nosso projeto. E nesse mesmo momento, a gente instalou o terceiro telescópio, que na verdade ele é dicróico, ou seja, carrega 2 frequências diferentes, 150 e 220 GHz. E ele está em operação desde outubro do ano passado. A gente tinha planos de fazer a instalação do último telescópio esse ano, e infelizmente a construção dos detectores teve que ser parada por causa da pandemia. Então, a gente espera que no ano que vem a gente consiga, no final desse ano, retomar a produção e no ano que vem consiga instalar o último telescópio para observação. Denise, você está no mudo. Opa, desculpa, eu estava no mudo. Obrigado. A gente vai falar só um pouquinho do funcionamento da instrumentação do telescópio agora. Acho que é um pouquinho diferente o tema. A gente, no telescópio CLES, a gente tem uma estratégia de observação bem específica. Os telescópios a gente tenta fazer com que eles funcionem o máximo de tempo possível, com algumas pequenas paradas que a gente tem que fazer de vez em quando para manutenção. Então, ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. O primeiro movimento que a gente faz no telescópio, esse que vocês estão vendo no vídeo, que é o movimento azimutal, que nada mais é do que um movimento de rotação que vai 720 graus numa direção, no sentido horário, e depois 720 graus na outra direção.
essa rotação ela acontece a 2 graus por segundo para melhorar a nossa observação, a observação do céu. Durante o dia, não sei se dá para perceber no vídeo, mas essa rotação não chega a 720 graus porque ela é limitada pela posição do Sol, já que a intensidade da luz do Sol ela pode danificar os detectores que estão dentro do telescópio. E outra curiosidade é que eu e Juliana somos os responsáveis também pela programação dos telescópios e escrever os programas para a observação deles. Já no próximo slide, eu tenho 2 GIFs aí que mostram as outras 2 formas de movimentação do telescópio. A primeira delas que eu vou falar é a que está à sua direita, é a elevação. Ela basicamente permite com que a gente suba e desça o telescópio de uma forma que a gente consiga acessar a parte interna do telescópio, ou que a gente pare o telescópio em alguma posição específica para algum tipo de manutenção. Já durante o momento onde a gente está observando, a gente sempre mantém a elevação a 45 graus, já que esse valor ele otimiza a qualidade dos dados que a gente tem, porque ele maximiza a cobertura do céu que a gente está observando e ele minimiza as reflexões dessa radiação no solo. A elevação ela pode ir de um total de 30 graus até 85, obviamente todas essas são em relação ao solo. Já o movimento de Boresight, que a gente não sabia uma tradução, mas é esse movimento meio que na diagonal aí, ele é o mais importante para a nossa observação, porque ele varia de 15 em 15 graus e ele vai de menos 45 até mais 45, criando assim 7 Boresights possíveis, um para cada dia, e ele permite com que a gente possa apontar sempre para a mesma parte do céu, só que com uma rotação dentro dos telescópios dos detectores, permitindo assim que a gente tenha uma visualização das ondas eletromagnéticas que estão entrando numa diferente direção todas as vezes. E no final, a gente tem uma variação de 90 graus, o que é perfeito para o nosso tipo de observação. Além disso, a variação do Boresight permite que a gente tenha um entendimento muito grande da sistemática dos equipamentos que a gente tem dentro do telescópio, já que a gente está olhando para o mesmo ponto do céu sempre, só que em diferentes ângulos. E para finalizar, eu queria dar só uma visão geral do nosso design óptico. Nessa imagem, vocês têm uma visão do que está dentro do telescópio, ilustrando o caminho da luz vinda do céu até chegar aos nossos detectores. E essa estrutura que vocês estão vendo aqui à direita, ela é chamada de cage, ou traduzindo literalmente, é uma gaiola, e ela é a estrutura que suporta todos os componentes ópticos do telescópio. E o design dessa gaiola foi criado por Denis, como ele falou no início da apresentação, durante o estágio nos Estados Unidos. A radiação entra pela abertura superior e atinge o nosso primeiro espelho, que é chamado de VPM. Ele é um equipamento muito importante e eu separei um slide para falar só sobre ele. Então, vou passar rapidinho aqui. Batendo no VPM, o sinal passa por 2 espelhos côncavos que direcionam a luz para os detectores, que estão dentro de um criostato. O criostato ele é um equipamento de resfriamento muito sofisticado, feito especialmente para o nosso projeto, por uma empresa chamada Blue Force, e ele é capaz de resfriar os detectores a temperaturas próximas do zero absoluto. A gente sempre mantém os detectores num banho térmico de aproximadamente 50 milikelvin. Os 4 telescópios têm mais ou menos o mesmo design óptico, cada um com seus respectivos detectores, que foram desenvolvidos pela NASA, e o plano focal de 40 GHz tem aproximadamente 80 detectores, o de 90 GHz tem aproximadamente 600 detectores, e o de 150 a 220 tem mais ou menos 1.600. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda e também menor o tamanho da antena para captar esse sinal. Por isso a gente consegue colocar mais detectores dentro da mesma área. E para a obtenção do mapa completo de polarização da CMB, nós precisamos de vários anos de observação para aumentar a razão aí entre sinal e ruído.
e também numa combinação de todas as 4 frequências. Então, vamos dar um zoom para eu falar um pouco para vocês do VPM, que é o que faz o CLASS ser um projeto especial com relação aos outros projetos de cosmologia. E ele é um equipamento de modulação da polarização. Em inglês, ele é chamado de Variable Delay Polarization Modulator. O VPM ele é o primeiro espelho do nosso sistema óptico, ou seja, é o primeiro ponto que a radiação toca em todo o telescópio, e ele funciona da seguinte forma. A luz entra no telescópio e encontra uma grelha de fios de tungstênio de 60 microns de diâmetro, todos paralelos. A luz que entra com ângulo de incidência paralela a esses fios é refletida de volta para fora, enquanto a luz que entra com ângulo de incidência perpendicular aos fios consegue passar por eles e bate num espelho plano atrás dessa grelha. E ele é modulado, já que esse espelho está vibrando a uma frequência de 10 Hz. Então, dessa forma, o sinal que contém a polarização da CMB é modulado para uma frequência acima dos ruídos da atmosfera e futuramente pode ser mais fácil de ser extraído para análise. E como o VPM também é o primeiro elemento óptico do sistema, ele modula esse sinal sem que haja nenhuma contaminação de polarização vindo, por exemplo, de outros equipamentos eletrônicos. E geralmente é um pouco complexo de entender o que é a modulação do sinal de luz, então a gente sempre gosta de mostrar esse exemplo, que é na verdade um exemplo de sinal sonoro. Então vamos imaginar que o sinal que a gente quer captar lá do início do universo é esse sinal que eu vou mostrar para vocês. Ele vai vir primeiramente só o sinal, depois o barulho da atmosfera e os dois juntos. The cosmic microwave background polarization. E se vocês conseguiram ouvir direitinho, dá para ver que é muito difícil de distinguir o sinal de todo o ruído de fundo. Então, agora a gente vai modular isso, vai colocar numa frequência mais alta. E aí vocês conseguem perceber que quando a frequência aumenta, fica muito mais fácil de escutar o sinal por trás junto com o ruído da atmosfera, né? Então, eu espero que tenha ficado um pouco mais claro do que quer dizer essa modulação de sinal sonoro. E ele é um equipamento fundamental e é o que faz a gente ser um diferencial na busca por essas ondas gravitacionais. The cosmic microwave background. Não era para tocar de novo. Bem, o CLASS já tem uma série de artigos relacionados aos 2 anos de observação. O principal dele sendo o resultado com mapa mesmo, está em fase final de análise para o telescópio de 40 GHz. Nesse GIF aí a gente mostrou um pouquinho dos resultados preliminares, que mostra a polarização difusa da Via Láctea, muito pequenininho dá para ver a direção da polarização, e um comparativo com dados de satélite, que mostram que, mesmo da Terra, os nossos dados estão reproduzindo fielmente esses valores. Mas se vocês tiverem interesse de ler os nossos artigos ou ficar ligado nas publicações, tem esse site aqui que vocês podem, o site da Johns Hopkins, que vocês podem acessar todas as publicações do CLASS. E, obviamente, se quiser saber, ultimamente a gente tem começado a postar mais coisas, siga o CLASS no Twitter. A gente sempre tem updates de vídeos da gente trabalhando no telescópio ou das últimas notícias do nosso projeto. E aí, para finalizar, a gente só colocou algumas fotos para vocês terem uma ideia
de como é a montagem dos telescópios e algumas fotos que a gente usa para divulgação científica. Quer falar, Denis? Você tá mudo aí. Eu tinha começado pelo mudo de novo. Eu tô achando que é mais fácil falar pelo mudo. Bem, essa primeira foto aí é só lá no iniciozinho, quando a gente começou a montar, e é só para vocês entenderem que vocês podem reparar, comparado a primeira foto com a segunda, como é que cada um dos componentes vão sendo colocados aos poucos. A gente tem a nossa própria grua, que eu e Juliana também dirigimos, e a gente vai trazendo, tirando os equipamentos de dentro dos containers, e a gente vai podendo colocar e meio que ir montando aos poucos toda a estrutura do telescópio. Então, é um trabalho bem árduo de parte de engenharia, de muitas e muitas coisas. E no final das contas, a gente vai conseguindo aumentar a quantidade de telescópios e fazendo com que o nosso sítio seja completo. Até, obviamente, algumas fotos bonitinhas aí também. Na época das construções, a gente geralmente tem a ajuda de alunos de graduação e pós-graduação que vêm nos Estados Unidos para trabalhar no Atacama com a gente. E é muito legal realmente participar de cada etapa e ver a evolução dos telescópios à medida que tudo vai se encaixando. E aí já no final, os 2 telescópios montados, uma das primeiras fotos que a gente tirou. Uma visão de dentro dos telescópios. Aí vocês conseguem ver os 2 criostatos aqui. Essa é da primeira plataforma, então esse é o de 40 e esse é o de 90 GHz. E o nosso BPM estava coberto aí no dia, então vocês não conseguem ver ele. Ele estava coberto porque ele estava dando manutenção, então é bem comum. Nessa próxima foto aí, a gente vai entrar um pouco mais no lado das curiosidades. Bem, a gente trabalha no meio do nada, a 5.200 metros de altitude. Nevascas no verão são comum. No verão, não estou enganado. Vocês podem ver na foto de baixo aí acúmulos que chegam a mais de 3 metros e partes que chegam a cobrir containers. Então, a gente muitas vezes tem que contratar a retroescavadeira para poder limpar o nosso caminho para o telescópio, o que é bem pouco usual, né, para essas coisas. E às vezes a gente acaba tendo que ficar fora do telescópio por perto de um mês por causa da quantidade de neve. Quando a neve é pouca, eu posso admitir, é bem divertido dirigir na neve, então é um desafio legal. Outras curiosidades que a gente tem do Atacama, que Juliana deve estar passando por um monte de foto bonita, várias com neve inclusive, mas é a temperatura. No inverno, os ventos podem chegar acima de 100 km por hora e a gente tem uma estação meteorológica em cima de um dos nossos containers que já registrou durante o dia, enquanto nós estávamos lá, menos 45 graus Celsius. Então, para isso, a gente tem roupas especiais, tipo que o pessoal usa na Antártida, e qualquer parte da pele sua que seja exposta a esse tipo de temperatura, você passa a ter queimaduras graves na pele rapidamente. Já no verão, a temperatura máxima chega próximo de 10 graus Celsius. Então, é bem complicado. Outra coisa interessante é a falta de oxigênio, que até fazer uma continha de somar, principalmente quando você está lá pela primeira vez, ou você vai levantar uma pedrazinha no chão e você quer mover ela, você pode sentir náuseas, pode sentir tontura, então a falta de oxigênio bate pesado nas pessoas, então é uma coisa que a gente tem que se adaptar com o tempo. O corpo humano mais ou menos gasta 15 dias para ele se acostumar com a falta de oxigênio. E é provavelmente o maior desafio de trabalhar na altitude. É a falta do oxigênio e saber lidar com ela. Sim. Eu acho que, só para terminar, uma curiosidade meio besta, o tempo de ebulição da água, a temperatura de ebulição da água na altitude é de 68 graus Celsius, lá em cima, a 5.200 metros de altitude. Então, só imagina quanto tempo que ia demorar para vocês fazerem, tipo, uma macarronada ou alguma coisa do gênero. Tipo, 10 horas para ela ficar pronta. Então, umas coisas meio besta. Mas
É basicamente isso. A gente queria... só uma última coisa que eu vi aqui. Comunicação trilíngue é legal. A Juliana e eu, a gente está no Telescópio, dois brasileiros, trabalhando no Chile para um projeto americano. Então, vocês podem imaginar que a gente se comunica nas 3 línguas o tempo inteiro no trabalho. É uma confusão. Nossas frases vão para o inglês, espanhol e português. Uma bagunça. É realmente uma zona. Sem oxigênio. Ainda mais sem oxigênio, exatamente. Bem, eu não queria estender muito aqui, não, então eu vou para o slide de agradecimento. Se vocês quiserem entrar em contato, fazer alguma outra pergunta, tá aí o nosso e-mail ou o Instagram para o meu fácil acesso. E aí a gente queria abrir mais o diálogo aí com o público e responder algumas perguntas. Muito obrigada. Legal, Juliana, legal. Denise, muito obrigado aí. As fotos realmente lindas, né? Do local, muito legal. Eu vou passar para vocês aqui algumas perguntas que já chegaram pelo chat. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa também, pode mandar aí, por favor. A primeira pergunta foi do João Pedro. Ele diz o seguinte: faço matemática na UFMG, sou muito fascinado em astronomia e queria saber dos dois se teriam algum conselho de áreas da matemática que estão sendo mais requisitadas na astronomia atualmente. Geralmente, na área de astronomia, é muito importante que se tenha conhecimento de computador, né? Programação, análise de dados em Python, essas coisas. Então, geralmente, tanto na área de matemática quanto na área de ciência da computação, o suporte vem por esse lado, que na física também é bem fundamental, né? Eu diria que no caso da área de matemática, estaria mais relacionado a isso, ou no desenvolvimento de programas de computador. Tem muita gente que se envolve também. Por exemplo, é muito complexo o sistema para mover as plataformas, né? E para ele escanear o céu todos os dias, toda a programação. Então, existe um software desenvolvido especialmente para os nossos telescópios para fazer esse tipo de movimento. Então, tem muita coisa por trás que ele poderia seguir. Legal, eu vou aproveitar a sua resposta e fazer a pergunta da Lara. Vou passar ela na frente aqui. Ela está perguntando: a programação é em alguma linguagem específica? Provavelmente a Lara é programadora. Sim, o nosso telescópio é Python. Eu acho que a grande maioria da programação atual utiliza Python, né, na área científica. Eu escutei, inclusive, na palestra de ontem falando muito de outros tipos de programação e falando que na área da indústria é muito comum outros tipos, mas se você vai para o lado mais científico, o Python realmente domina 100%. Tá bombando. Tem uma pergunta da Lídia. Ela perguntou se vocês consideraram a possibilidade de uma fazenda de placas fotovoltaicas, né, de células fotovoltaicas, como fonte de energia em substituição ao diesel, que vocês comentaram na palestra. Sim, foi considerado e 2 fatores principais fizeram com que a gente fosse para trás. Primeiro, o custo é muito elevado, principalmente porque a gente está numa área muito muito isolada, então o custo de trazer para cá e instalação seria complicado, mas o principal motivo disso é a neve. A gente tem nevascas cotidianas durante o ano, e elas são de 1,5 metro para cima, muitas vezes, de acumulação, o que cobriria as placas, e a gente não teria como suportar esse tempo sem ela. E ter um sistema híbrido com os geradores e as placas solares seria muito custoso para a gente. Então, a gente acabou decidindo ficar só pelos geradores mesmo. Outro ponto importante do solar é a questão das baterias, né? Que
não se sabe exatamente como funciona a vida útil das baterias em altitude. A gente tem uma pequena placa solar na nossa antena e a gente já teve que dar manutenção e trocar as baterias uma frequência que a gente não esperava. E tudo isso influência da exposição, do frio e de estar em altura também, que acaba dificultando. E sim, a gente gostaria muito de ser um telescópio com painel solar. Vou aproveitar e vou fazer uma pergunta. A manutenção desses equipamentos, ela é toda feita por vocês? A manutenção básica, sim. O que a gente consegue e caso seja alguma coisa mais complicada, né, que requer especialização, aí a gente recorre a outros recursos. Mas, no geral, ao longo do ano, nós que fazemos a manutenção de todos os equipamentos. Foram alguns anos aí para a gente poder se especializar de uma forma que a gente, a não ser que, como Juliana falou, seja um negócio, quando ela falou específico, eu estou falando, tem que ser muito específico. Fora isso, a gente não tem como esperar, tipo, 2 meses para um equipamento novo ser mandado dos Estados Unidos ou um profissional. Então, o nosso trabalho é realmente botar a mão na massa e a gente abre equipamento, mexe, faz de tudo que a gente pode para poder resolver e botar o telescópio em operação o mais rápido possível sempre. Uma outra pergunta. A Lídia perguntou se a neve atrapalha na observação com relação à reflexão da luz. No caso, não atrapalha tanto, mas a neve é mais um obstáculo para a gente chegar até o telescópio do que em observação de dados. Quando acontece neve no inverno, por exemplo, que o Denis falou, às vezes a gente fica um mês sem conseguir acessar até que toda a rota seja limpa e a gente consiga dirigir até lá. A gente já, inclusive, escalou algumas vezes a montanha para chegar no telescópio. Então, não, em termos de observação, ela não atrapalha tanto quanto só a logística de chegar até o telescópio. Legal. A Vivian está querendo um spoiler. Ela está perguntando se vocês já encontraram algum achado especial, podem comentar sobre ele. Que nem eu falei, para a gente ter o resultado final, a gente precisa das 4 frequências e de vários anos de observação, né? Que quanto mais tempo a gente tem, melhor a resolução dos nossos sinais. Então, vocês vão ter que ficar aguardando realmente aí os resultados futuramente. A gente não tem nenhum spoiler, não. Siga a gente no Twitter, a gente posta lá sempre os nossos achados. A Lídia está perguntando se o telescópio James Webb, não sei se é assim se pronuncia, que vai substituir o Hubble, vai entrar nessa área de pesquisa da CNB. Ele vai contribuir muito, mas de uma forma diferente, porque no James Webb eles vão carregar um espectrômetro no infravermelho e a gente vai conseguir estudar grande coisa no início da formação das galáxias, etc. Então, não em si ele vai conseguir produzir um novo mapa de CMB, nada disso, mas sim ele vai ajudar muito a entender o início mesmo, de como as primeiras galáxias surgiram, a formação de estrelas, etc. Eu estou ansiosa para o lançamento desse telescópio. Com certeza vai ser um outro boom, um outro patamar de astronomia que a gente vai conseguir ter quando eles começarem a operar. Vocês comentaram durante a palestra que tem uma corrida, né? Tem várias outras pessoas que estão em busca. Aí eu queria entender se vocês
fazem assim uma espionagem com os outros pesquisadores, com os outros grupos, para entender como é que eles estão em relação a essa corrida, se eles estão na frente, se eles estão mais próximos. Olha, é uma pergunta bem interessante. A gente na nossa própria montanha, a gente tem dois concorrentes e a gente pode falar que um deles não entra em contato com a gente quase nunca e os outros sim. Mas em relação a quem está mais próximo de chegar, é um pouco complicado dizer, mas uma coisa a gente pode dizer com certeza. A gente, no telescópio CLASS, por ter o VPM, que a gente falou mais de uma vez na palestra, a gente tem uma vantagem diferenciada, porque praticamente todos os outros projetos que estão na CMB hoje em dia, eles têm mais ou menos o mesmo tipo de operação. E nós somos meio que o diferencial, tentando buscar uma forma distinta para chegar nesses valores. Então, isso dá muito crédito para a gente cientificamente e muita gente acredita que possa dar certo. Obviamente, a gente também. Legal. O João Vitor está perguntando se vocês ajudaram na foto que foi tirada do buraco negro. Não, infelizmente não. Não. A gente está bem pertinho do ALMA, que foi o Observatório de Rádio Astronomia, e foi fundamental na produção dessa imagem. Então, a gente estava super orgulhoso de conhecer o ALMA, de ter visitado, mas infelizmente não. Gente, nosso tempo já está terminando. Eu vou fazer uma última pergunta, se não tiver mais nenhuma. É do Humberto. Isso, o Humberto está perguntando se vocês não estão precisando de estagiários. Ele está se oferecendo. Olha, eu posso admitir, a gente inclusive recebe muita gente que vem das universidades chilenas para trabalhar com a gente por um tempo. E eu já venho falando, principalmente porque somos dois brasileiros trabalhando lá, que eu gostaria de poder ter uma integração um pouquinho maior com as universidades do Brasil. Então, quem sabe Acabou de encontrar. Próximo a gente possa... Legal. O Vinícius está perguntando se vocês recebem visitas, visitação. Olha, inicialmente não. A gente tem plano de abrir para divulgação científica, mas é muito complicado, principalmente pela questão da altitude, né? E a responsabilidade é muito grande de levar pessoas a essa altitude. Então, tem que ser uma coisa muito regularizada. A gente tem muita vontade, mas ainda isso não está oficialmente aberto. Por enquanto. Legal. Pessoal, olha, realmente, infelizmente, acabei aqui. Eu vou agradecê-los novamente aí pela disponibilidade. Foi ótima a palestra, achei super legal, muito curioso. Eu percebi que eu conheço quase nada do assunto. Parabéns para vocês. Alguém comentou aqui no chat que realmente é um orgulho para a gente saber que temos dois brazucas lá representando a gente nessa frente aí da ciência, né? Na fronteira da ciência aí. É um orgulho para nós. Parabéns pelo trabalho de vocês e, novamente, muito obrigado por participar aí da nossa 17ª Semana do Instituto de Ciências Exatas. Muito obrigado a vocês. Muito obrigada, gente. A gente que agradece muito, obviamente. Foi um grande prazer de poder fazer parte disso e eu espero que se possa repetir. É uma oportunidade para o mundo aí, essa nova coisa de webinar e coisas assim. Então, muito obrigado por botar a gente fazendo parte disso. Legal. Muito bom, Denise. Muito bom, Juliana. Obrigado a todos que participaram aí. Tivemos uma presença de 78 pessoas nesse webinar. Um alcance muito legal. Sucesso absoluto. Agradeço a todos que participaram. Muito obrigado pela presença. E fiquem ligados na programação da Semana do Instituto de Ciências Exatas e muitas outras palestras muito interessantes para todos. Obrigado a vocês novamente, obrigado a todos que participaram, obrigado pelas perguntas. Um abraço a todos, espero vê-los em breve. Cuidem-se, fiquem em casa, hein? Valeu. Tchau, tchau.